Todo ano eleitoral é a mesma história. O PT resolve se aproximar dos evangélicos, cria uma cartilha, diz que não vai prejudicar os evangélicos. Ganha eleição, começa a atuar pró-aborto, contra a vida, com pautas identitárias, desconstruindo e destruindo a imagem da família. A gente sabe que a esquerda e a agenda woke trabalham necessariamente contra a família e os princípios cristãos. Porém, chega o período eleitoral, é sempre a mesma mentira, a mesma patuscada. E chegamos em 2024, com Boulos tentando ser prefeito de São Paulo, a esquerda disputando as eleições, e o que acontece? O PT resolve fazer um seminário para aproximar o público evangélico e dizer que o partido atua à luz da Bíblia. Como que um partido atua à luz da Bíblia defendendo o assassinato de bebês no ventre materno? Por aí só a gente já acaba com qualquer argumento petista pró-Bíblia. Eles atuam contra a vida, eles atuam contra o bebê, eles atuam contra o conceito angular da família. Naturalmente, eles atuam contra a Bíblia. Os princípios bíblicos tratam a família como o alicerce da sociedade. A família é um princípio cristão que deve ser defendido. Nós atuamos em defesa da família. E aí o que nós temos? Uma tentativa do PT de se aproximar do público evangélico. E ela convidou os candidatos dela, do pleito de outubro, para o seminário, marcado na noite de quinta-feira, dia 7, e vai orientá-los a comunicar os feitos do governo do PT à luz da Bíblia. Quais feitos do PT à luz da Bíblia? Porque nos 10 mandamentos nós temos lá, não roubarás. E a gente tem o Lula na presidência, então naturalmente isso já rechaça qualquer princípio bíblico, mas não para por aí não. A Bíblia diz, não matarás. E o PT defende que matem os bebês no ventre materno. Como que o PT atua à luz da Bíblia? A Bíblia diz, honrai pai e mãe. E o PT naturalmente subverte os conceitos da família e trabalha as crianças doutrinando-as contra os princípios familiares para desonrar os valores do pai e da mãe. Inclusive o próprio PT atua contra a essência da família, contra a existência da família tradicional. Naturalmente todos os atos do PT são contrários ao texto bíblico. Não existe, em hipótese alguma, esquerda e evangelho, esquerda e texto bíblico. Por quê? Não porque o evangélico rechaça a esquerda? Não, porque a esquerda demoniza os cristãos e seus valores. Porque o PT e a esquerda atacam a Bíblia. Então não existe essa hipótese de atuação e aproximação, porque o PT se afastou dos ensinamentos bíblicos. O PT se afasta da Bíblia e principalmente o PT demoniza a Bíblia. E é só você tomar por base, você vai na parada gay, eles estão colocando crianças, expondo crianças à nudez, pegando símbolos religiosos e vilipendiando a fé cristã, e o PT está lá. A Marta Suplicy sempre está lá, por exemplo, Eduardo Suplicy, enfim, Maria do Rosário e afins, sempre estão lá incentivando a parada gay. Agora, você pega a Marcha para Jesus, encontra um político de esquerda lá no meio, estão criticando, reclamando, rechaçando e atacando. Se não é a gente se unir para que a marcha aconteça, isso nem existiria. E vem agora falar de aproximação, já basta. A população cristã precisa se lembrar do que é o PT e de quão nocivos eles são para os nossos valores e para as nossas famílias. Porque o PT, inclusive, age contra a verdade e contra a liberdade. Olha essa notícia aqui. A Advocacia Geral da União pede que redes sociais removam postagens de encontro de Celso Amorim e Maduro. Celso Amorim foi o enviado do governo para acompanhar as eleições que aconteceram na Venezuela. Ele se encontrou com o Nicolás Maduro, passou o pano para o Nicolás Maduro, ele ajudou a tentar legitimar o golpe que o Nicolás Maduro deu na Venezuela, a fraude eleitoral da ditadura de Nicolás no povo venezuelano. Naturalmente, isso tem arranhado a imagem do governo Lula perante o público brasileiro e o público mundial, e também tem prejudicado candidatos apoiados pelo Lula, como Guilherme Boulos, pois isso joga eles no colo do ditador, coloca eles como marionete de ditador e macula a imagem desses indivíduos. O que acontece? O PT agora tenta apagar os vestígios da sua ligação umbilical com o ditador. Como? Apagando as fotos. Por isso, mais do que nunca, a liberdade nas redes sociais é essencial, porque eles tentam dominar a rede e esconder a verdade. Imagine se a gente tivesse a regulação de rede que a esquerda tanto tenta impor com a sua agenda. Hoje já não teríamos acesso à informação. O golpe da Venezuela não seria tão propagado no país porque a Rede Globo seria o mecanismo de informação. A gente não teria acesso à verdade.
também não teria possibilidade de opinar em assuntos tão importantes como esse. E por falar em PT, olha que interessante, nós temos aqui a suplente do PT que foi presa na Cracolândia. E aí o governo de São Paulo pretende tomar bens de traficantes da Cracolândia. A gestão do Tarcísio está buscando na justiça autorização para confiscar os bens imóveis pertencentes aos traficantes de droga na região. É mais um golpe mortal, uma punhalada fatal no peito do crime organizado que atua na região da Cracolândia. E isso explica por que a esquerda defende tão ferrenhamente esses traficantes. Inclusive na Câmara, na sessão de hoje, eu discuti exaustivamente com vereadores do PSOL sobre isso. E eles, como vaselina que são, simplesmente titubearam do assunto, saíram pela tangente, porque são simplesmente marmitas de traficante. E vale dizer que entre os alvos da operação tem um hotel de 15 andares na rua Capitão Salomão, Santa Efigênia, e outros 19 hotéis, 15 centros de recicláveis, 4 lojas de celulares, 3 estacionamentos e 2 comércios localizados na favela do Moinho, todos lacrados e aparentemente ligados ao crime organizado. Inclusive, essa abordagem, que agora vem sendo utilizada pelo governo Tarcísio, já foi anteriormente utilizada na Colômbia para combater as Farc, com um alto índice de êxito. Então o Tarcísio se inspira na melhor forma de combater o crime organizado do mundo para combater o crime organizado em São Paulo. Por isso os resultados exemplares da administração Derrite à frente da Secretaria de Segurança. Mas, por sua vez, a gente tem a esquerda dominando o judiciário e ao mesmo tempo aliciando as crianças. E olha que absurdo, o desembargador determina a suspensão de escolas cívico-militares de Tarcísio. O magistrado suspendeu a implementação até que o STF julgue a ação que questiona a constitucionalidade do modelo. O desembargador se chama Figueiredo Gonçalves e ele deu uma decisão monocrática e determinou a suspensão da lei que criou as escolas cívico-militares. O programa foi criado pelo governador Tarcísio de Freitas em maio desse ano. A decisão foi feita num pedido da APOESP, Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, em uma ADI ou ADIM, depende do seu tempo de jurista. Se for mais moderno é ADI, se for do meu tempo é ADIM, que você resolve as coisas via ADIM. Como é que é? É verdade, é via ADIM, você entra com ADIM, via ADIM, A-D-I-N. Oh. É verdade. É que aí, para acabar com qualquer trocadilho do carilho, passaram a falar ADI. Os mais novos, aí os juristas mais novos falam ADI. Vamos falar com homofobia daqui a pouco, por causa do que eu falei um termo aqui. Acertou! Bom, resumindo, o magistrado diz que a lei deve ficar suspensa até que o STF julgue a decisão. A DIN corre no STF, o PSOL argumenta que o objetivo do governo é substituir o sistema público de educação e não a coexistência de dois modelos, ou seja, o PSOL mente. Mente por quê? É muito simples, o PSOL copita sindicatos como a POSP para atuar politicamente e doutrinar as crianças. O péssimo índice de qualidade do ensino é justamente pela atuação desses sindicatos que macula os professores, levando eles a se tornarem doutrinadores e não mais professores. A criança entra na escola pública hoje não para aprender matemática, física, português, mas sim para aprender doutrinação, para aprender sobre comunismo e ter um visual distópico de mundo, de acordo com o seu professor marxista, que é um completo de um absurdo. As escolas cívicos-militares são um modelo constitucional, inclusive autorizado pelo governo federal, que determina que cada estado regulamente o seu próprio modelo. Acontece que o PSOL não tolera que isso tenha sido aprovado democraticamente, e aí vem uma decisão monocrática, o que é um absurdo, e suspende um modelo urgente e necessário para o estado de São Paulo. E aí vale dizer, você que está vendo esse vídeo, isso é o risco do PSOL. O PSOL é contra escolas adequadas, escolas sérias. Guilherme Boulos, o terrorista de extrema esquerda, é a favor de doutrinação nas salas de aula. Pense nisso nas eleições desse ano. Pense nisso, porque toda a esquerda é contrária à educação cívico-militar e valores éticos e morais. Inclusive, falando em valores éticos e morais, novas evidências fazem justiça negar trancamento, ou seja, dar continuidade em ação que cita Alckmin e Odebrecht. O vice do Lula, que incrível, né? Documentos de uma transportadora, livro de hóspedes de um hotel em Moema e o depoimento gravado de 3 ex-funcionários do Odebrecht deram sobrevida à ação de improbidade que mira Geraldo Alckmin. Diante dessas provas consideradas independentes, a Justiça de São Paulo negou trancar a investigação. Quem diria? Alckmin, que um dia se colocou como oposição ao PT, hoje se assenta ao lado de terroristas e continua sendo investigado por conta de sua campanha de 2014. E falando em esquerda e Geraldo Alckmin, vamos ter que falar de André Janones. Ele cuspiu, ele seguiu o mesmo exemplo de Jean Willis e José de Abreu e cuspiu em um homem durante uma confusão no shopping em Brasília.
Ele estava irritado, discutindo com o sujeito, todo histérico, dando uma crise de pelanca no shopping, e aí ele resolveu agredir com cusparadas o homem. Dá uma olhada nas imagens. Você é apoiador do nazista, ele é um assassino, matou 700 mil pessoas, eu matou 500 Tá cuspindo no cara. O mais interessante é que o Giannone está lá cercado de seguranças que tentam afastá-los e ele diz que o homem é um apoiador fascista. Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Pomba, segura aqui! Ah, tá. Não me segura! Não me segura! O que me parece é que Jean Willis ensinou o Giannones a cuspir. Então ele não engole, ele cospe nas pessoas que trazem a ele qualquer informação que lhe parece inadequada. E é lamentável ver esse tipo de postura, porque um parlamentar tem que aceitar as críticas, administrá-las, digeri-las e atuar democraticamente. Mas esse tipo de sujeito que fala tanto em democracia não aceita uma crítica, não aceita ser indagado, porque ele acha na cabeça dele que ele é o expoente da verdade, o expoente da razão e só o que ele fala está certo. Isso só demonstra o autoritarismo da esquerda. E aí, gente, para acabar com mais uma fake news da esquerda, olha só. Receita Federal confirma que vai tributar prêmio de atletas medalhistas em Paris. Em nota, a Receita Federal esclareceu. Olha lá, vamos ler a nota da Receita Federal. Nenhum atleta brasileiro precisa pagar imposto pelas medalhas recebidas nos Jogos Olímpicos. Elas são os prêmios oficiais recebidos e não são tributados pelo imposto de renda. Além das medalhas, os atletas podem também receber remuneração paga pelo Comitê Olímpico Brasileiro, federações esportivas, clubes, empresas e outros patrocinadores pela participação ou desempenho em eventos de desportos. Isso é tributado como qualquer outra remuneração de qualquer outro profissional, desde que seja um valor superior à faixa de isenção do imposto de renda, hoje em 2 salários mínimos. Trata-se da mesma norma aplicável a todos os trabalhadores brasileiros. A Receita não pode dispensar pagamento, pois isso somente pode ser feito por meio de lei aprovada no Congresso Nacional. Resumindo, é isso. Nossos atletas brilham de maneira independente, ao arrepio da falta de incentivos do governo, recebem um prêmio que para eles é suado e poderia ser revertido na prática esportiva deles para trazer mais mérito e mais orgulho para o país, mas o que faz? O Haddad vai lá e morde 27,5%. Não adianta a Receita construir uma narrativa. É óbvio que a Receita não vai lá e vai cortar um pedaço da medalha. Todo mundo sabe que o que está sendo tributado é o prêmio desses atletas, que já são mal remunerados, não recebem investimentos, treinam em péssimas condições no país e ainda assim conseguem ser os melhores nas respectivas categorias no mundo, competindo contra países que têm altos níveis de investimento, como os Estados Unidos, Canadá, Japão, China, enfim. E ainda assim o nosso governo vai lá e rouba um pedaço do prêmio. Para quê? Para custear viagens da Janja, por exemplo, que custou quase 100 mil para o brasileiro, que é praticamente o que eles vão tirar da Rebeca Andrade. E olha que interessante, antes de encerrar, nós temos aqui o caso do prédio da Palestina Livre aqui em São Paulo, onde os terroristas de esquerda resolveram num prédio dizer do rio ao mar. O que eles queriam dizer com isso? Põe um mapa aqui, por favor. O rio, que está aqui em cima, é onde define o território palestino. O mar, que está aqui embaixo, entre o rio e o mar, o que tem Israel. Quando fala do rio ao mar, significa destruir o Estado de Israel e ligar a Palestina ao mar, sobrepondo o Estado de Israel e naturalmente extinguindo seu povo. É isso que queria dizer a mensagem. Naturalmente teve uma repercussão negativa nas redes, eu critiquei, diversos parlamentares criticaram, e aí o que aconteceu? Eles apagaram. A mensagem? Não, a parte do rio ao mar. Porque eles querem a Palestina livre e querem enganar você, mas isso só mostra o antissemitismo de toda a esquerda. E vale dizer que o Guilherme Boulos é uma das pessoas que prega toda a mensagem pró-Palestina, inclusive, naturalmente, indiretamente, apoia do rio ao mar. Então, quando você pensa em Guilherme Boulos, pense em um antissemita querendo distinguir o Estado de Israel. E vale dizer que esse prédio aqui, que comercializa essa fachada, é um prédio invadido, ou seja, roubado do proprietário, e o que tem lá? Bandeira do MST. Ou seja, é bandeira do MTST. Eu nunca sei a diferença de MST e MTST. Para mim é tudo vagabundo que rouba a propriedade. E tá tudo diretamente ligado ao Boulos. Tanto faz a sigla que eles querem colocar. Invadiu é vagabundo, pô. E aí você tem o prédio dos vagabundos invasores que estão ali roubando a propriedade, comercializando a fachada do prédio que não é deles, enquanto eles moram lá dentro, e ainda fazem uma mensagem antissemita. Quem apoia MTST, quem apoia MST, quem apoia invasão? Guilherme Boulos. Pense bem antes de votar em São Paulo. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.